dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 6 de setembro, são 10 horas da manhã e a gente está aqui junto com você para mais um Cresce Esclarece. O tema de hoje que é responsabilidade civil do corretor de imóveis. Para falar sobre esse assunto, trouxemos a advogada Renata Duval. Bom dia, Renata, tudo bem? Olá, bom dia, como vai? É um prazer recebê-la aqui. E o assunto é muito importante, né, gente? Responsabilidade civil pode afetar, pode causar prejuízos para você que está trabalhando aí com venda, com locação, enfim. Então, vamos ficar ligado nas informações que vão ser passadas hoje. Para falar sobre isso, Renata, vamos começar explicando com relação ao trabalho do corretor. Normalmente incide a regra de responsabilidade civil subjetiva, né? Que requer a comprovação da culpa do corretor. É isso mesmo? Para a reparação dos danos, ele tem que comprovar que está culpado, para ser responsabilizado, né? Sim, a responsabilidade civil do corretor de imóveis, ela tem duas nuances, vamos dizer assim, né? Nós temos aquele corretor que ele é empregado CLT e temos o corretor profissional liberal, autônomo. Então, fica um pouquinho diferente. Quando o corretor ele é empregado de uma determinada empresa, quem vai responder de forma objetiva é o seu patrão, é a empresa. Lógico que ele tem também a responsabilidade ética, ele tem uma outra responsabilidade que essa empresa sendo acionada pode depois ingressar contra ele pedindo a reparação desses danos. Agora, quanto ao profissional liberal, aquele corretor que trabalha por conta, de fato, ele tem a responsabilidade subjetiva. Né? O que seria isso? Depende da comprovação da culpa. Então, tem que se comprovar que ele agiu de forma negligente, imprudente, ou ele foi imperito no negócio que ele está realizando. Então, tem essa diferenciação. E, para isso, onde é que está essa legislação? Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, lá no Código de Defesa do Consumidor, nós temos o artigo 14, e o CAPT dele, o que é o CAPT? Está lá, 14, o que vem primeiro chama CAPT, né? Para vocês aí que não estão um pouquinho familiarizados. Então, aquilo chama CAPT. Ali tem a regra de que a empresa vai responder de forma objetiva, ou seja, o dono da imobiliária, o pessoal das construtoras que tem os departamentos de vendas próprios, ali não precisa comprovar a culpa, né? Basta o nexo causal. O que é isso? É você conseguir ligar o dano àquele fato, né? Comprovar que há uma ligação entre o dano e o fato gerador. E aí tem a responsabilização. Já para o corretor, né, o trabalhador autônomo, não. Ele vai ter que ser feita essa comprovação que está lá no 14, parágrafo 4º. Vai ter que comprovar a culpa dele. Se ele agir com culpa, sim, aí pode existir a necessidade de uma indenização no caso. Então, existe uma diferença. Por exemplo, se eu sou um cliente, no momento que eu me sentir prejudicado de alguma maneira, a primeira coisa que eu tenho que fazer para acionar é verificar se é a culpa da imobiliária, que aí eu vou entrar com uma ação contra a imobiliária, ou se é um corretor autônomo, né? Não adianta, por exemplo, eu pegar só a figura do corretor se ele for empregado dessa imobiliária. Sim, se ele for empregado, o que pode acontecer? Se ele for empregado CLT, né, da imobiliária, você, como consumidor, você pode até acioná-lo, mas a defesa dele vai vir dizendo, olha, na verdade eu não tenho culpa, porque eu recebia ordens, porque, né, e aí ele consegue desenvolver uma defesa. Então é importante para o consumidor também verificar essa diferenciação de quem que ele está contratando, com quem que ele está fazendo esse negócio. Se é um profissional liberal ou se é, de fato, um corretor CLT, que hoje a gente sabe que no mercado existem corretores já CLT. Então, é importante para o consumidor fazer essa diferenciação, até por conta do risco dessa ação, né? Para ele saber exatamente quem que ele vai chamar naquele processo. Seria interessante, de repente, ele chamar a empresa, não só o corretor. Então, tem que ser estudado caso a caso. Tem que ser muito bem documentado também. Sim, também. Né? E na assinatura do contrato de corretagem, quando a gente estipula tudo que vai ser ofertado para o cliente, isso traz alguma garantia para o corretor? De repente, daquilo que não está no contrato, depois o corretor não pode ser cobrado, enfim. E aí eu pergunto isso por conta até do próprio Código Civil, né, que responsabiliza o corretor pela transação, né? Sim, o contrato, né, por exemplo, o contrato de locação, o contrato de compra e venda, é importante que ali esteja disciplinado
tudo que foi negociado. Então, quanto mais, melhor, mas com qualidade. Não basta colocar várias regras no contrato, também não cumprir o contrato, porque o contrato ele vai fazer ali lei entre as partes. Então, por mais que eu coloque algumas coisas nesse contrato e depois se eu não cumprir, o próprio contrato vai me responsabilizar. Então tem que ter um cuidado a mais a fazer o contrato. Mas sim, é importante sempre o corretor que sai do outro lado, que está assistindo, tomar muito cuidado na hora de fazer o seu contrato, verificar de fato as legislações, aquilo que foi de fato negociado, o que foi passado para o cliente. É sim uma garantia para ele colocar o que foi negociado, para que depois não se fale, mas você não disse, não foi acordado, não era assim. Então, tudo que foi negociado tem que estar ali no contrato. Uhum. E isso também com relação, por exemplo, a imóveis na planta? Ou o corretor ele fica mais tranquilo quando ele está falando de imóveis na planta, porque aí tem o suporte da imobiliária, o suporte da própria incorporadora? Geralmente em imóveis na planta, o que a gente vê muito são contratos de adesão. Ou seja, o consumidor ele chega ali para adquirir aquele imóvel e o contrato está pronto. Se você como consumidor chega e fala, não vou assinar porque eu quero trocar essa cláusula, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, a resposta vem pronta geralmente. Olha, você não pode alterar, o contrato é esse, a gente não faz modificação no contrato, é um contrato padrão. Uhum. Então, até para o corretor, ele não tem autonomia geralmente, para fazer qualquer alteração nesse tipo de contrato. Né? É um contrato que realmente vem pronto do departamento jurídico da empresa e ele não tem essa flexibilidade de fazer alterações. Logicamente que ele tem que conhecer esse contrato, né? A gente sabe que na prática, às vezes, os corretores eles não têm conhecimento, nunca leram o contrato daquilo que eles estão vendendo. E isso é importante, eles conhecerem, lerem esse contrato antes de passar para um cliente. Às vezes eles também não participam do fechamento desse negócio, né? É marcada uma data e o cliente vai no jurídico e é ali que assina o contrato. Então, às vezes eles nem têm ciência e nem conhecem esse contrato. Mas é importante conhecer, de fato, o RI, como foi aprovada, as plantas, o que contém naquele imóvel para ele ofertar. Então, aí a gente entra mais na parte da oferta. Né? O corretor ele vai ter que verificar exatamente o que ele está vendendo, né? Verificar junto à incorporadora o que tem naquele imóvel, se tem, vamos colocar, área de lazer, o que está incluso na área de lazer, para não falar de repente uma informação errada para o consumidor, colocar uma coisa que não tem. Então tem essa diferenciação. E aí nesse caso, se ele fala uma coisa que não tem, ou se ele passa uma imagem errada, ou cria uma realidade que não existe na cabecinha do cliente, o que pode acontecer? Ele pode ser responsabilizado ou aí a culpa vai mais para a incorporadora que fez aquele contrato, enfim? Dependendo do contrato que ele tenha com a incorporadora, porque a gente também tem corretores empregados dentro dessa incorporadora e pode ter corretores autônomos. Vai depender muito dessa situação fática. Mas via de regra, tanto ele sendo autônomo ou empregado, a proposta obriga o proponente, ou seja, se a incorporadora o colocou ali, ele está representando aquela empresa. E aquilo que ele fala que tem naquele imóvel, tem que ter. Porque senão a gente está diante de uma publicidade enganosa. E aí o consumidor ele pode pedir reparação. Então, é por isso que é muito importante o treinamento desse corretor, para que ele realmente saiba de fato o que está sendo ofertado, para ele não colocar alguma coisa que não tenha. Logicamente que o consumidor, por outro lado, também tem que se documentar. Não basta ele chegar e afirmar, olha, mas o corretor disse que ia ter tal coisa. Ele tem que comprovar que realmente aquilo foi dito. Né? Não basta afirmar, tem que haver essa prova. Muito embora tenha também aí a inversão do ônus da prova no direito do consumidor. Uhum. É importante também quando você vai comprar um imóvel, verificar aquele memorial, né? Descritivo, sim. Para saber se está tudo ali. Está tudo certinho, né? Isso também ajuda tanto a parte do cliente quanto a parte do corretor, né? É verdade. Com relação à documentação, né? A gente fala muito principalmente para imóveis de terceiros, né? Que acho que aí a documentação é que implica muito na vida do corretor, né? Ele também pode ser responsabilizado se ele, por exemplo, não verificar uma certidão ou se, de repente, tiver algum documento falso ali e ele não foi comprovar para ver se aquilo era coerente ou não. Olha, pelo artigo 723 do Código Civil, o corretor ele tem que saber exatamente aquilo e os riscos do negócio que ele está desenvolvendo ali com o cliente. Então, vamos colocar, as certidões é a primeira coisa básica, inicial. O corretor, ele tem sim a responsabilidade de, às vezes, não fazer o serviço de ir lá retirar as certidões, mas exigir que as partes as tirem. E que isso seja documentado antes da finalização do contrato de compra e venda. Porque caso ele não faça, sim, ele pode ser responsabilizado, porque houve uma omissão.
ele tem que pelo menos pedir e documentar que ele pediu essas certidões, porque aí se as partes não fizeram, não foi por culpa dele. Ele orientou, ele foi atrás, elas assumiram o risco de fechar aquele negócio sem as certidões. Então as certidões são muito importantes. No caso, por exemplo, vamos supor, numa situação hipotética aí, que o vendedor apresentou uma certidão falsa e o corretor não se deu conta ou não tinha ciência disso e o negócio foi feito e posteriormente teve um problema. Qual a responsabilidade do corretor no caso desse? No caso do corretor, a gente vai sempre pensar que ele precisa comprovar a culpa. Como que a gente vai fazer a comprovação dessa culpa desse corretor? Ou ele alegar que ele conseguir comprovar que ele não teve essa culpa. Ele tem que ser diligente naquilo que ele faz. Hoje em dia, todas essas certidões, elas possuem um QR Code. Ou um número que a pessoa pode facilmente entrar na internet, jogar no site, por exemplo, da Justiça, você vai tirar uma certidão da Justiça Estadual aqui de São Paulo, um exemplo. Ela vem com uma numeração. Você entra no site lá, no TJ, e joga a numeração ali. O sistema traz para você se aquela certidão ela é verdadeira ou é falsa. Então é uma coisa simples, às vezes, que as pessoas não conhecem. E por desconhecer, acabam correndo alguns riscos. Então é importante que os corretores conheçam esse mecanismo de checagem dessas certidões. Tem algum custo para isso? Elas são gratuitas. A checagem é gratuita. Então é importante, é gratuito, é fácil, é acessível, é online. E rapidinho ele já entra ali e vê se está tudo certo na documentação, se a documentação é real. E aí ele se garante. Por outro lado, ele tem defesa. Logicamente, se vier a acontecer um fato dele não checar, porque não conhecia, né, de fato não entrou lá para verificar se a documentação era verdadeira. E essa documentação for uma documentação falsa, haverá aí nesse processo ter que se comprovar se ele sabia, se foi intencional ou não foi. É uma prova bem difícil de ser feita na realidade. Imagino, porque aí é óbvio que ele vai alegar que ele não sabia, né? E aí a gente vai verificar se incide o Código de Defesa do Consumidor, aí a gente vai entrar no ônus da prova. Quem vai ter que comprovar? Via de regra, no direito civil, quem comprova é quem alega. Então, o consumidor, digamos assim, quem comprou, teria que comprovar. Só que pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, isso se inverte. Então, na verdade, quem tem que comprovar que agiu com zelo é o corretor. E é uma prova muito complicada de ser feita, às vezes, uma prova negativa. Olha, eu fiz... eu não sabia. Como é que ele vai comprovar um fato negativo? Então é uma prova difícil. Ele vai negar, a outra parte talvez vai ter que fazer essa comprovação de que ele estava envolvido de repente com a outra parte, que houve ali, na verdade, um dolo nem culpa. E aí vai depender do entendimento do juiz. Vai depender das provas que forem acareadas ali naqueles autos e do entendimento do juiz. Então é bom nunca deixar para o entendimento de outra pessoa. É bom sempre o corretor tomar o cuidado, fazer a sua parte, a liçãozinha de casa, entra lá no site, checa as certidões para evitar esse tipo de problema. Com certeza. Não é à toa que a justiça tem dois lados da balança, né? Sim, é verdade. A gente tem uma pergunta aqui de uma internauta, a Ana Paula dos Santos, via Facebook. Bom dia, Ana Paula. Ela diz o seguinte: quanto à responsabilidade civil do comprador e vendedor quando as partes entram em negociação? Nesse caso, o comprador toma posse do imóvel, o vendedor alega que não recebeu nada e, consequentemente, não paga a comissão. Qual a responsabilidade no caso específico em que o comprador vê o imóvel com o corretor, passa um mês e ele compra direto com o vendedor? Então, esse tipo de situação, na prática, ela é muito usual, acontece bastante, a gente tem bastante jurisprudências a respeito. O que acontece na prática, que a gente vê muito acontecer? O cliente, ele coloca o seu imóvel à venda e aí o corretor traz um comprador. Ele chega ali, mostra o imóvel, faz a aproximação das partes, ele trabalha aquele cliente e o cliente, de repente, para de atender. Some, desaparece, e depois o corretor vem a saber que ali o negócio foi concretizado. Então, o que o corretor pode fazer? Ele pode cobrar essa comissão? Pode. Ele tem o direito de cobrar essa comissão? Tem. Porque, além de aproximar as partes, ele trabalhou para aquele negócio ter sido concluído. O problema disso seriam as provas. Esse corretor, como foi o trabalho dele? Ele documentou esse atendimento? Ele tem comprovação de que, de fato, foi ele que levou aquele cliente ali, que por conta do trabalho dele esse negócio foi concretizado? Porque se ele não tem essas provas, foi tudo de boca e ele não documentou nada, fica muito difícil ele conseguir um êxito numa ação. Uma coisa é ele ter o direito, outra coisa é ele conseguir provar aquele direito. Então é importante, né, que os corretores que estejam aí do outro lado assistindo sempre se documentem. Os atendimentos que são feitos, se vai mostrar um imóvel
faça um agendamento por escrito, pegue os dados dessa pessoa, comprove de fato o trabalho que tem sido feito para que, havendo esse tipo de problema, ele consiga ter base para entrar com uma ação, de repente, cobrando o seu comissionamento, que é devido. E, Renata, no caso, por exemplo, quando acontece uma negociação dessa maneira, né, em que o corretor atendeu primeiro e depois as partes fecharam o negócio e excluíram a participação do corretor, e o imóvel tem algum problema, existe a possibilidade de, por exemplo, o comprador entrar com uma ação contra o vendedor de responsabilidade civil? Aí, como ele foi afastado, a responsabilidade dele foi até a aproximação das partes. Não foi ele que concluiu aquele negócio. As partes resolveram correr o risco de fazer o negócio sozinhas. Então, por exemplo, o comprador pode entrar com uma ação contra o vendedor? Contra o vendedor, sim. Aí a responsabilidade civil ela vai ficar limitada entre aquelas pessoas, né? Comprador e vendedor. E aí que mora o perigo. Porque a gente sabe que hoje a legislação ela não obriga a participação do corretor em todas as negociações, né? O que é ruim para o mercado. Por conta disso, às vezes as pessoas não têm o conhecimento técnico que um corretor de imóveis formado para isso tem. E elas se aventuram a fazer negócios. E quando dá o problema, também entra na regra da responsabilidade civil, né? E aí, entre comprador e vendedor, onde não há relação de consumo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, vai para o Código Civil. No Código Civil, a regra que a gente vai ter ali, responsabilidade objetiva do fornecedor. Mas nesse caso específico, tem que se comprovar a culpa. É uma responsabilidade subjetiva. Então, muito cuidado também, quando vocês que estiverem aí do outro lado, independente de serem corretores ou não, forem realizar qualquer negócio sem a intermediação de um profissional habilitado para aquilo. Porque aí o risco é muito maior, né? Sim, o risco é maior. Além de ser um risco maior, fica para as partes. Né? É complicado. E em relação à propaganda, né? O corretor também tem que tomar cuidado com aquilo que ele anuncia, sim, porque ele também pode ser processado, enfim, ter prejuízo por conta de anúncio. Sim, os anúncios dos corretores de imóveis, quando são feitos, primeira coisa que tem que constar o número do CRES dele. Muitos esquecem, saem anunciando pelas internets da vida e esquecem de colocar o número do seu registro. Isso é uma infração ética disciplinar, né? Então, assim, o primeiro cuidado é colocar a sua inscrição ali, até para que a pessoa que está vendo o seu anúncio tenha a credibilidade que, de fato, você é um corretor inscrito no CRES. Então, esse é um pequeno detalhe. Além disso, aquilo que você coloca num anúncio, às vezes você está pensando, vou colocar aqui no Facebook um anúncio bem simples e acaba colocando uma informação incorreta de metragem, de preço. Então, muito cuidado. A oferta obriga o proponente. O que é isso? O corretor é o proponente. Ele colocou uma oferta no mercado. Se ele colocou essa oferta ali, ele vai ter que cumprir. Então, por exemplo, eu anuncio um imóvel que de fato vale R$500 mil. Mas para chamar público eu vou anunciar R$300 mil. Vamos ver, eu coloco lá os R$300 mil. Pode acontecer de um consumidor ver aquela proposta, aceitar aquela proposta do meu anúncio e exigir judicialmente aquele preço e vai ficar para um juiz decidir. Então, sempre que se colocar preço, principalmente preço em anúncio, coloca uma estrelinha e coloca sujeito à confirmação, pode haver alteração, para evitar esse tipo de situação. Tem muitos detalhes, sim, né, que às vezes muita gente acaba deixando passar e não, depois tem só tem um problema sério, né? Temos aqui um comentário da Isildinha de Favre. Ela diz o seguinte: tive um cliente que quase perdeu um apartamento porque o documentista não retirou a certidão empregatícia e o imóvel foi usado como indenização. O cliente acreditou no documentista. Acontece, né? Acontece, Então, essa parte de documentação é muito importante, né? Às vezes se terceiriza isso para um terceiro ir lá retirar essa documentação, não se retira todas as certidões e é importante que o corretor verifique essa documentação, porque pelo Código Civil 723, nessa relação do autônomo entre as partes ali, ele tem a obrigação de conhecer os riscos desse negócio. Um dos riscos seria a penhora ali de créditos trabalhistas nesse caso, né, que foi citado. Então, a certidão negativa de débitos trabalhistas, ela é muito importante. A gente sabe, né, que geralmente empregadores têm problemas trabalhistas e pode estar ali em algum processo pendente de execução e isso pode haver uma penhora no imóvel. Então, é uma certidão, assim, essencial, além das outras, né? E, por exemplo, um apartamento com dívida de condomínio, também pode dar problema para o corretor se ele não tinha ciência que
que o Sim. comprador, ou, aliás, o vendedor tinha uma dívida que não pagava, aí o apartamento fica implicado nessa dívida. Fica, né? O que acontece? Na cobrança de condomínio, o valor do condomínio, ele fica atrelado à existência do bem. O que é isso? Parei de pagar meu condomínio. Ah, não vou pagar, devo, não nego, pago quando puder. Acontece que aquela dívida, o meu imóvel responde pela dívida de forma direta. Não importa se ele é bem de família, aqui a gente não tem bem de família. Uhum. Ele vai para leilão, vai ser vendido no leilão, no processo judicial, não adianta chorar. Então, assim, um dos documentos que é necessário que se retire seria uma certidão, né, na verdade, que você vai retirar junto com a administradora do condomínio da inexistência de débito sobre aquele imóvel para que ele possa ser comercializado. E havendo débitos ali, a certidão ela vai vir positiva e pede-se para que se informe o valor. E aí, no negócio, na transação, o cliente, se ele for comprar, ele já sabe de antemão que aquele imóvel tem aquela dívida. E aí ele decide se ele quer comprar ou não, se ele quer assumir aquele risco ou não. Porque ele também pode comprar o imóvel com dívidas de condomínio. Nada impede, ele pode quitar essas dívidas, até negociar o valor do imóvel por conta disso. Uhum. O que não pode é omitir informação. Aí ele teria que, no caso, por exemplo, se ele tem interesse mesmo naquele imóvel, ele teria que quitar e depois pedir um desconto para o vendedor. Enfim, isso é negociado assim entre as partes. Ele pode pedir para o vendedor primeiro quitar e depois ele compra o imóvel, ou eles podem negociar um preço justo ali pelo imóvel, ele compra por um valor um pouquinho mais baixo e a responsabilidade se coloca isso no contrato que ele vai ficar responsável por aquelas dívidas e vai quitar aquelas dívidas. Uhum. O que não pode é simplesmente não ir atrás dessa documentação, dessa verificação se há débitos condominiais ou não, realizar um negócio e isso aparecer depois. Isso que não pode acontecer, porque aí vem a responsabilidade civil e é pesado, né? Depois passar por um processo desse. E a pessoa também vai perder o dinheiro que deu, sim, né? Enfim. É uma dor de cabeça para todo mundo. Com certeza, uma dor de cabeça enorme. Uhum. Né? E vamos supor que eu compre um imóvel numa área em que é comum a ocorrência de enchentes. E eu não sei, né? Eu não conheço o bairro, enfim, e perca tudo por uma enchente e o corretor não me avisou. O corretor pode ser responsabilizado por isso? Pode. A gente tem algumas jurisprudências já nesse sentido. Porque quando eu falo jurisprudência, o que é? Alguém entrou com um processo, que aconteceu isso com a pessoa, e o juiz já julgou, e isso sai uma sentença, isso às vezes recorre, vira um acórdão, que é uma decisão de colegiado, no grau de recurso. Então, isso é jurisprudência, quando eu falo de jurisprudência para você que está aí do outro lado. Então, nessa jurisprudência, lá está escrito já tem alguns julgados que se entendeu que o corretor, como ele tinha o dever de saber, pelo 723 do Código Civil, ele sendo autônomo, ele tem que saber o que ele está negociando. Então, se ele não sabia também, ele chegou ali e foi comercializar aquele imóvel, ele não sabia que ali alagava, mas é uma área de alagamento. Ele tinha o dever de saber. E aí vai se verificar se ele tem culpa ou não. Uhum. Então, a tendência jurisprudencial é a aplicação da culpa para o corretor, porque então, ele tinha o dever de saber. Nesse caso, por exemplo, até de eu perder meus móveis, de eu perder... corre o risco, de eu poder acionar o corretor Sim, e ele corre ter que responder por isso. E aí, a responsabilidade civil, ela envolve tanto os danos materiais, né, aquele valor que a pessoa perdeu, lucros cessantes também, o que ela deixou de ganhar, e também o dano moral. Isso pode ser acumulado dentro de uma única ação. Então, dentro de um único processo é possível acumular esses pedidos. Então, tem que ter muito cuidado. Negociação de imóveis é uma coisa muito séria, mexe com o patrimônio das pessoas, né? As pessoas também, quando vão procurar um profissional, verificar se aquele profissional de fato é inscrito, se ele tem formação, se ele é inscrito no conselho, se ele tem formação técnica para aquilo, para se resguardar. É sempre importante. E, Renata, que tipo de pena o corretor pode sofrer? Existem 3 esferas, digamos assim. Ele pode ser penalizado na área civil, pela responsabilidade civil, e aí a gente está falando de indenização. Ele pode ser responsabilizado na área criminal. Na área criminal, vai depender muito se aquilo que ele fez tipifica ou não um crime, ou seja, se o que ele fez se enquadra num crime. Por exemplo, estelionato. Se dentro daquela negociação houve a tipificação do estelionato, ele pode responder criminalmente. Além disso, também ele tem a responsabilidade ética junto ao Conselho de Classe. E aí a gente tem a Lei 6.530, que regula a profissão dos corretores, e lá a gente tem penalidades, desde uma censura até a cassação do registro profissional. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande naquilo que eles fazem.
Uhum. Tem mais uma pergunta de uma internauta, a Rita Bueno de Oliveira. Bom dia, Rita. Quando o proprietário concede contrato de exclusividade e o mesmo é quebrado, como o corretor deve proceder? Bom dia, Rita. Bom, o contrato de exclusividade, o próprio nome já diz. O corretor ele vai atuar para fazer a venda, a negociação, né, seja a locação daquele determinado imóvel. Às vezes esse contrato ele tem um prazo determinado, às vezes não, e só aquele corretor pode trabalhar aquele imóvel. E aí a gente entra naquela situação, na mesma, que o corretor é afastado entre as partes afastam o corretor e dali para frente começam a negociar sozinha. Cai no mesmo caso, com uma agravante que a gente tem um contrato de exclusividade. Ele pode executar esse contrato de exclusividade, né? Digamos assim, não é um que ele vai entrar na justiça para executar como execução, tecnicamente no meio jurídico se fala, mas ele pode pedir o cumprimento daquele contrato. Porque se isso foi assinado, porque uma coisa também, o contrato ele pode ser verbal, o problema é provar esse contrato de exclusividade verbal. Então, sempre que for fazer um contrato de exclusividade, é bom que ele seja escrito. Se ele tem essa documentação, ele pode ingressar na justiça e esse documento é um meio de prova, para ele comprovar que de fato ele tinha exclusividade, independente se ele nem intermediou esse imóvel, se foi um terceiro que chegou lá e comprou, e ele nem foi apresentado para a parte. Aí é uma situação um pouco diferente. Uhum. Mais uma pergunta da Larissa Silva. Ela diz o seguinte: corretor de imobiliária tem alguma responsabilidade em relação ao inquilino, mesmo após a assinatura do contrato de locação? A responsabilidade sempre vai existir, né? Independente de ser esse corretor que ela não coloca se ele é autônomo ou empregado, mas independente disso, qual é o problema que esse inquilino vai ter depois? Né? O que ele está tendo ali? O imóvel alagou? O imóvel possui algum defeito visível que o corretor viu e sabia que tinha e não informou? Então, vai ter que ser verificado de fato qual foi o problema que foi gerado ali naquela relação para se verificar se o corretor tem ou não responsabilidade. Se dentro da atuação dele ele tinha o dever de informar antes do fechamento desse contrato determinada coisa e ele não o fez. Então, depende muito aí do caso concreto, né, para verificar se ele tem a responsabilidade. Mas, de uma forma geral, não é porque ele alugou, está assinado o contrato e a responsabilidade dele cessou. Não. Né? Ele tem a responsabilidade por aquele negócio que ele intermediou. Inclusive até no sentido contrário, né? Porque se o inquilino causa algum problema ao imóvel, o dono do imóvel também pode responsabilizar o corretor, não pode? Aí entra muito na questão da culpa. O corretor às vezes não tem ingerência, porque a partir do momento que são entregues as chaves, a pessoa que entrou naquele imóvel, ela está ali dentro. O corretor não tem como saber se ela quebrou alguma coisa, avariou alguma coisa. Ele não tem esse dever de fiscalização, digamos assim. E se eu alugo um imóvel, por exemplo, numa situação, aluguei para um ladrão ou para uma pessoa que fez daquele imóvel um cativeiro de sei lá, eu posso ser responsabilizada? Sim, se não foi checado e não foi verificado de fato que se aquela documentação daquela pessoa é verdadeira ou não, acontece também de haver a isenção da culpa do profissional e até da imobiliária, pelo caso delas também sofrerem um crime, né? Uhum. Porque a gente sabe que esse pessoal que se utiliza dessas artimanhas, de documentos falsos, às vezes fica difícil da imobiliária, de qualquer pessoa identificar que é um documento adulterado, que na verdade está sendo praticado um crime naquele local. Mas aí vai até a que ponto tem que se provar. Ele sabia que de fato aquela pessoa não era uma pessoa idônea? Se ele sabia, ele é responsável. Se ele não sabia e não tinha como saber, aí é outra coisa. Então, na prática, a gente vê muitas situações que vai ficar muito para prova, né? Fica muito para você fazer comprovação. Muitos detalhes, né, Sim, Renata? são muitos detalhes. Por isso que o corretor tem que ficar atento em cada negociação que ele faz, né? Sim, ele tem que ficar muito atento, por conta dessa responsabilidade. Ninguém quer ir responder um processo na justiça, né? Então tem que tomar um certo cuidado para evitar esse tipo de coisa. Renata, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso rapidinho. Programa, passou muito rápido hoje. Muito rápido. Mas eu queria que você desse um recado para o pessoal e deixasse os seus contatos também. Eu agradeço, né, o convite. A gente que agradece. Achei um papo super agradável, passou super rápido. E o meu recado final é para que as pessoas hoje, elas sempre se documentem, sempre tomem os cuidados para evitar que se chegue na justiça, né? Tentar resolver tudo antes, com muito cuidado.
Meus contatos, eu só vou passar o meu contato de palestras, eu também sou ok. palestrante, dou cursos, então fica aí, acho que está aparecendo o meu e-mail para vocês que estão aí. Se quiserem um contato, fazer um contato para me chamar para fazer uma palestrinha, eu estou por aí. Tá legal? Muito obrigada a todos. A gente que agradece, eu quero desejar para todos um bom final de semana. Semana que vem estamos juntos novamente.